Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém? Aleluia. Por favor, abra a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 8. Hoje nós vamos separar dois textos para a nossa leitura inicial. Romanos capítulo 8. Daqui a pouco faremos a leitura dos versículos 28 e 29. E agora, por favor, deixe marcado esse texto e abra em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Vamos fazer a leitura dos versículos 21 a 24. Aleluia. Enquanto você procura o texto, dizer que nós estamos lá no retiro da família, não é? Eu vim agora, já no início da tarde, com o Múcio Neto, e tem sido uma bênção aquele lugar, viu? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E o que o Senhor começou a fazer, sem dúvida nenhuma, Ele continuará e vai completar. Está faltando você lá. Em nome de Jesus, próximo ano você estará conosco. Amém? Efésios capítulo 4, versículos 21 a 24. Se é que de fato ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despido o velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Romanos 8, versículos 28 e 29. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Amém? Meus amados irmãos, eu sempre tenho ressaltado que Deus tem para cada vida planos e propósitos específicos. Ninguém nasceu simplesmente por nascer. Por melhor que seja a sua vida ou por mais difícil, Deus tem propósitos. Amém? E Ele já nos conhecia muito antes de tudo ser criado. Olha que coisa tremenda. Ele já nos conhecia. Então Ele já conhecia as nossas dificuldades, os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele já conhecia antes de tudo ser formado. E antes de tudo ser criado, Jesus já tinha se apresentado para vir ao mundo em forma de homem e levando sobre si as nossas dores, nossos pecados, nossas iniquidades, não é? Derramando o seu sangue lá na cruz do Calvário. Tudo isso já estava preparado. Então a gente vê que Deus ele prepara todas as coisas com antecedência. Ele não faz nada assim, simplesmente fez e aconteceu. Não, irmãos, não. Mas por que, pastor, o senhor diz que Ele tem planos, Ele tem propósitos na minha vida? E se a minha vida tem sido muito difícil, muitas lutas, muitas dificuldades? Meus irmãos, também tenho ressaltado que nem sempre conseguimos conquistar aquilo que almejamos. Nem sempre. Então quando eu vejo alguém dizendo assim, não, com o Senhor é só vitória, é só bênção, eu digo, glórias ao nome de Jesus, eu preciso conhecer essa Bíblia. Porque Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu entendo que precisa haver uma realidade na transmissão da palavra. É preciso que a gente mostre exatamente aquilo que o Senhor está querendo nos falar, e para isso nós temos que clamar ao Espírito de Deus que nos traga a revelação dessa palavra. Independente das circunstâncias, Deus tem planos e propósitos de bênção na sua vida, na vida de cada membro da sua família, amém? Eu creio nisso, você crê? Glória a Deus. E o agir divino sempre ocorre diante dos planos dele, e não dos nossos.
Aí permita-me só fazer uma referência à oração modelo, a oração do Pai Nosso, né, que eu tenho falado para vocês, onde Jesus ensinando, diz assim, para a gente orar assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então nós declaramos que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida, seja feita na nossa família, a vontade do Senhor que é boa, agradável e perfeita. Agora, nós estamos no mundo, e no mundo existem aflições, existem dificuldades. Eu tenho dito aos irmãos que a graça de Deus não impede que as dificuldades cheguem, mas a graça de Deus nos assiste diante de todas as dificuldades, diante de todos os problemas. Então, em Cristo Jesus, nós somos ensinados e dirigidos pelo Espírito Santo, que passa a habitar em todo aquele que tenha Jesus Cristo como o Senhor, o único e suficiente Salvador. É preciso sempre dizer isso. É templo do Espírito Santo aqueles que declaram e que tenha Jesus Cristo como o Senhor, o único e suficiente Salvador. Não sou eu que estou dizendo, não é a igreja que está dizendo, é a palavra de Deus que nos ensina isso. Amém? Então, irmãos, naquele momento, no momento em que recebemos a Jesus, no momento em que dizemos: eu quero ter um encontro real com Jesus, eu quero que Ele mude o meu viver, eu reconheço que Ele é meu Senhor e meu Salvador, aleluia. Imediatamente nós somos o que? Justificados. A justificação vem lá de cima, justificados todos por igual. E aí o que é que o Senhor diz? Ele nos ensina a buscar a santificação. E a gente vê o apóstolo Paulo, não é? A vida do apóstolo, não é? Aquele homem que Deus usou de uma forma tremenda, quantas perseguições, quantas dificuldades. Nós não podemos deixar de dizer também que Deus respeita a minha decisão, a sua decisão, a decisão de cada pessoa. Ele se apresenta, ele vem, ele se apresenta, ele usa os seus discípulos para que a palavra seja proclamada. Mas Ele não obriga. Ele diz: você tem que fazer, não adianta. Ele quer que todos nós o recebamos por fé, confiando na sua palavra, confiando nele. E o receber tem que ser de coração. A adoração, o louvor tem que ser de coração. Não pode ser uma coisa simplesmente: eu vou chegar na igreja, eu vou cantar. Não, você vai louvar, você vai adorar. Você vai abrir o seu coração e vai adorar o Senhor, porque você tem a firme convicção de que somente Ele é digno de todo louvor e toda adoração, aleluia. Agora, o que é que o Senhor faz? Ele age de uma maneira tal, para que a pessoa receba a sua palavra, conheça o seu plano de salvação. Ele age de uma forma tal, para que, tendo esse conhecimento, a pessoa possa tomar essa decisão. E quando a pessoa diz: eu não quero agora, está muito cedo. Não, depois. O que é que ele faz? Ele desiste? Não. O que é que ele diz lá em Apocalipse? Ele diz que estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. A porta do coração. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Eu estou me lembrando agora que tinha um primo que já tem muito tempo isso. Eu falei de Jesus para ele. Ele vinha de uma família também, da parte de uma família de outro estado, nossos familiares. Ele conhecia a palavra, mas ele disse assim para mim: olha, eu vou esperar mais um pouco. Estou muito novo, eu vou fazendo algumas coisas que eu tenho para fazer. Vou ter tempo de voltar para Jesus. Não teve tempo, irmãos. 3 dias depois a sua vida foi ceifada. Então o que é que o Senhor faz? Ele dá a oportunidade. Ele dá a oportunidade para que a pessoa possa reconhecer, para que a pessoa possa crer, possa receber, não por medo, mas por fé. Aleluia, é isso que Ele faz. Então, irmãos, não há intervenção divina no sentido de obrigar a aceitação de Jesus Cristo como o Filho unigênito do Deus eterno. Agora, irmãos, quando a gente vê aqui no texto, o trabalhar de Deus na vida de Saulo, ainda não Paulo, Saulo, foi estranho aos olhos humanos, mas Deus tinha os seus propósitos, como Ele tem os seus propósitos conosco. Então, para Deus, o seu agir sempre ocorre na vida de cada pessoa.
Vê só, Saulo era um perseguidor implacável dos cristãos. Alguns estudiosos dizem que ele tinha uma autoridade, ele era como se fosse um promotor. E ele perseguia os cristãos. Todos aqueles que ele sabia que tinham a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele perseguia. Quantos foram mortos? Quantos açoitados? Quantos foram presos? E ele estava certo que as suas ações tinham a aprovação divina. A palavra nos diz que Saulo respirava ameaças e morte àqueles que se declaravam discípulos de Jesus Cristo. E na sua ida a Damasco, ele estava aprovada pelo sumo sacerdote, e ele recebeu uma autorização, ele recebeu uma carta, onde ele podia prender as pessoas no caminho onde elas estivessem. Ele estava autorizado a fazer isso. Ele estava indo para Damasco com esse objetivo, aleluia, a prender homens e mulheres e os levar para Jerusalém. Foi por isso, irmãos, que as pessoas tinham medo. Vamos usar uma palavra, a pessoa tinha um receio, né? Então, sinônimo. As pessoas tinham receio de se encontrar com Paulo, com Saulo. E aí nós sabemos o que aconteceu no caminho para Damasco, né? E o Senhor aparece numa forma de uma luz muito grande. Ele é derrubado do animal que estava montado, do cavalo, e ele perdeu a sua visão, ele ficou cego. Então o Senhor faz o quê? O Senhor vai e fala com um dos seus discípulos, né? Ele fala com Ananias, né? E Ananias, ele foi orientado pelo Senhor a ir lá e orar por Saulo. A Ananias diz assim: meu Deus, o Senhor, aquele homem, não é ele que persegue os cristãos, não é ele que prende os cristãos, e eu tenho que ir lá agora orar por ele, né? Esse diálogo assim, dessa forma que eu estou falando assim, é uma coisa muito... Mas você faz esse diálogo com o Senhor. Ele falou com o Senhor, ele ponderou e disse então o negócio aí. O que foi que o Senhor respondeu? Aí a resposta do Senhor está lá em Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. A resposta do Senhor foi a seguinte: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Olha só, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Aí diz assim: quem poderia imaginar que aquele homem perseguidor dos cristãos, aquele homem que tinha prazer em prender, em açoitar, Deus iria usar aquele homem de uma forma tão tremenda? E para usá-lo de uma forma tão tremenda, o Senhor muda até o seu nome, de Saulo para Paulo, aleluia. Agora, a visão de Saulo foi totalmente afetada. Ele não conseguia enxergar. E quando o Senhor usou Ananias para lhe impor as mãos e em nome de Jesus repreender, ele foi curado imediatamente. Agora, irmãos, contudo, não foi somente a visão física, mas o Senhor trabalhou também na visão espiritual. Aleluia, glória a Deus. A sua visão espiritual. Nós conhecemos a história de Paulo. Muitas foram as batalhas, as terríveis investidas do maligno contra a sua vida, mas a presença e o agir divino sempre lhe proporcionaram contemplar aquilo que Deus tinha para fazer. Vidas sendo resgatadas, vidas sendo salvas, vidas sendo curadas, vidas sendo transformadas. Então ele viu não somente o operar de Deus na sua vida, mas na vida de muitos que foram alcançados através dele. Mas não tinha nenhuma honra para ele, tudo para o Senhor, e tem que ser assim, porque é o Senhor que faz, ele usa quem ele quer. Você não salvou ninguém, eu não salvei ninguém, não, irmão, quem salva é o Senhor Jesus. Nós somos apenas instrumentos, nós levamos a palavra,
nós oramos, nós conversamos, nós mostramos o que a Bíblia diz. Aleluia. Então, Saulo, agora Paulo, discípulo de Jesus Cristo. Agora, irmãos, as nossas lutas diárias são intensas e só tendem a aumentar quando nós temos o firme propósito de verdadeiramente servir ao Senhor, conforme a palavra nos ensina. Pastor, é assim? Espera aí, não quero não. Pastor, se o negócio é assim, não quero não. Espera aí, calma. Calma. Uma coisa é haver a perseguição sem a presença do Senhor. E outra coisa é ter a perseguição com a presença do Senhor. E por conta do seu nome, do nome de Jesus. É totalmente diferente. Ainda nos dias de hoje, pessoas estão sendo mortas. Pessoas estão sendo presas. América do Sul, América Central. No mundo aí. Por quê? Porque declaram a Jesus Cristo como o Senhor, o único e suficiente Salvador. E Deus não está vendo isso? Não, claro que está. E você acha que vai ficar impune? Não, não vai. Mas é a justiça de Deus. É Ele que age. O que é que a gente quer fazer? A gente quer fazer do jeito da gente, na hora. E o Senhor diz, não, não é assim. Não é assim. Então a gente precisa entender que quando a gente coloca nas mãos do Senhor, a gente espera o seu agir. E quando a gente não coloca nas mãos do Senhor, a gente se dá mal. Porque a gente não sabe o amanhã. Fazemos os nossos planos, temos os nossos projetos, mas quem garante que serão todos realizados? Ô irmãos, nós precisamos ver essa palavra como verdadeiramente a palavra de Deus. Nós precisamos crer, nós precisamos depositar verdadeiramente a nossa fé naquele que pôde todas as coisas. Eu disse aqui talvez no culto passado, antepassado, né? Que vem as lutas, vem as aflições, mas nós não podemos permitir que as aflições nos prejudiquem, ou seja, elas sejam muitas, ou seja, a intensidade delas, porque a gente lança sobre o Senhor, e quando a gente lança mesmo e deixa que Ele faça. Isso não significa que a gente vai cruzar os braços, não. O Senhor vai nos mostrar o que nós temos que fazer, aquilo que temos que fazer, irmãos. Olha, sabe, na maioria das vezes, o que é que nós temos que fazer? Dobrar os joelhos e apresentar diante do Senhor, colocar diante do Senhor. Meus avós, meu avô materno foi pastor, foi missionário, pastor missionário no Peru, no Maranhão, que era a terra de minha avó, e a minha mãe, que era mais velha, nasceu no Maranhão. O meu tio foi o segundo filho, nasceu no Peru, e depois as outras minhas tias também nasceram no Maranhão. E quantas vezes o meu avô foi para um determinado lugar para abrir trabalhos, não tinha nada. Eu me lembro que minha avó contava uma das histórias que ela contava, né, das experiências. Eles chegaram num determinado lugar, naquele estado, onde não havia nenhuma igreja evangélica, e o padre da cidade disse, ninguém vende nada para o pastor. Ele trouxe lá a comida dele, quando acabar ele vai ter que ir embora. E era assim, ele levava as coisas, mas chegava um momento que acabava. E era uma cidade que era só uma rua. E a vovó dizia que havia um homem lá na frente, que tinha aquelas, eu não sei como é que chamava, né, se era empório, aquelas lojas que vendiam de tudo, tinha de tudo. Era sapato, era meia, era escova de dente, era tudo tinha lá. E o cara era muito bravo. E vovó já tinha procurado sondar por ali, era um homem muito violento. E a mulher estava grávida. E minha avó era parteira, mas ela não era parteira curiosa, ela estudou para aquilo. Ela se preparou. Ela já tinha sua experiência. E quando estava anoitecendo, né, não tinha televisão, não tinha isso não, irmão. Então, se arrumando para dormir, aí vovó pega a bolsa dela, que já tinha esterilizado tudo, senta na cadeira pronta. Aí meu avô disse assim, Luiz, o que é que há? Ele assim, olha Eurico, ali na casa daquele homem ali, aquela mulher dele, grávida, e eu estou percebendo um movimento, e já tem quase 3 dias esse movimento.
E ela, quando chegava, botava uma plaquinha na porta. Era Luísa Bastos Calheiros, parteira. Minha prima tem essa plaquinha lá guardada. E aí ela colocou, ela disse assim: daqui a pouco vão bater aqui na porta. E você então faz o seguinte: fica orando. Eu estou orando o dia todo. Vão bater na porta e eu vou lá. E eu creio que o Senhor vai fazer a obra. Aí meu avô disse: minha mãe Luísa, aquele homem, a mulher morre, a criança morre, a gente vai ser culpado. Não, vamos orar. Daqui a pouco bateram na porta, encurtando a história, minha avó foi lá e Deus abençoou, Deus usou, foi salva a mãe, foi salva a criança. No outro dia teve uma grande festa, um almoço, e o homem se levantou e disse: quem mexer com o pastor está mexendo comigo. Pastor, o senhor pode chegar aqui e comprar o que o senhor quiser. Se o senhor tiver dinheiro, paga. Se não tiver, não paga. Mas o senhor vem aqui. E aí as portas foram abertas. E um trabalho, ali uma igreja foi plantada naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você imagine isso lá no século passado, década final de 20, início de 30, década de 30. Aquilo acontecendo. Imagine nos nossos dias, onde a comunicação é imediata, a gente vendo pessoas com dificuldades hoje, está proibido, ninguém pode falar mais de Jesus para os índios, né? Lá foi proibido, ninguém pode fazer. Como é que a gente vai fazer? Deus vai fazer alguma coisa. Mas uma coisa eu garanto: a palavra continuará sendo ministrada, sendo levada. Agora, o que é que o Senhor nos mostra? O que é que Ele nos ensina? Ele usa o apóstolo Paulo para nos ensinar que a nossa vida precisa ser semelhante à vida de Cristo. Mas como? Se Cristo foi perfeito, o único que não teve pecado ao nenhum, o único intercessor entre Deus e o homem, está lá Jesus Cristo o homem, está lá em 1 Timóteo. Como então, aí ele diz, como diz eu, você, nós pecadores, como nós podemos dizer que teremos a nossa vida semelhante à vida de Cristo? Sabe o que significa isso? A gente procurar viver conforme os princípios da palavra. O que é que a Bíblia diz? Que nós temos o que? A mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Não é pensar como Ele pensou, não, mas é ter a sua palavra no coração, e estar determinado a viver conforme os seus princípios. É isso, igreja. Agora, sabe de onde vêm as decepções? Vem de onde a gente menos espera. E por que a decepção vem diante da gente menos espera? Com o objetivo, primeiro, lhe decepcionar, lhe entristecer, fazer com que você desanime e fazer com que você desista. É por isso, irmãos, que haja o que houver, não desistiremos, continuaremos olhando para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Continuaremos marchando para a nova Jerusalém celestial. Aleluia, glória a Deus. Olha, quem é que vai decepcionar a gente? Uma pessoa que passa lá do outro lado da calçada que a gente nunca viu? Não. Isso existe na igreja, pastor? Existe. Porque a igreja é formada de pessoas, e todos nós, pessoas, somos falhos. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Quantas vezes, mesmo se a gente perceber, pode ferir alguém, pode agir para que aquela pessoa ela se entristeça, ela desanime. E o Senhor não está vendo isso? Não está. É por isso que o Senhor tem sustentado. E não são poucos não que têm chegado aqui, em outros lugares, em outras igrejas no mundo todo, e têm se voltado para o Senhor e têm permanecido firme. Porque vem na mente e no coração a certeza absoluta de que estamos fazendo não para o homem. Ô irmãos, o homem, irmão. Irmãos, eu não sei de nada não, irmão. Não sei de nada. Eu já falei a vocês. Improvável. Mas é o Senhor que faz. Não existe mérito nenhum. É o Senhor do homem, é o Senhor que faz. E quando a gente tem a certeza disso, olha, eu não sou nada, eu não posso fazer coisa nenhuma, tem que ser através do Senhor. E eu digo uma coisa para você, olha, tudo que não dá certo na igreja foi o pastor que fez. Ele é o responsável. Mas tudo aquilo que dá certo foi o Senhor que fez. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus.
E diante dos erros, o que é que Deus faz? Pela misericórdia dele, ele faz com que a gente aprenda. Pela misericórdia dele, ele faz com que a gente aprenda a ouvir a voz dele. Pela misericórdia, ele faz com que a gente possa ter a percepção do que realmente vem de Deus e do que não vem de Deus. Aleluia. Agora, o que é que nós aprendemos também? Que não existe nenhuma circunstância que não seja revertida para o nosso aprendizado e dependência de Deus. Ô irmãos, o inimigo da nossa vida, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele vai usar quem está próximo. Ele vai usar uma pessoa que você gosta. Ele vai usar quantas vezes a pessoa que você espera que tenha um outro comportamento, uma outra atitude, uma outra palavra. Sabe, irmãos, é por isso que quando a gente recebe uma palavra, a gente tem que julgar a profecia e não o profeta. Nem sempre, mas eu vou repetir isso, nunca esqueça, nem sempre nós obtemos vitórias naquilo que gostaríamos, mas sempre nós somos ensinados, nós somos fortalecidos, nós somos protegidos, nós somos capacitados por Deus para que continuemos na nossa caminhada. Amém? Agora, irmãos, a cada momento, mesmo diante das adversidades, nós podemos comprovar a determinação divina em nos amar, salvar, proteger, guardar e dar o melhor. Aí a pessoa que não deposita a sua fé no Deus eterno, esse cara fica falando das abobrinhas, lá não é abobrinha não, é palavra, é verdade. É a verdade, é essa palavra. Eu digo para o seguinte, olha, quando chegar alguém para discutir Bíblia com você, não discuta. Nunca discuta nada sobre religião, não, nada sobre religião. Agora, fale sobre Jesus. Fale do seu poder, fale do seu amor. Fale que Ele derramou o seu sangue lá na cruz de Calvário, e que está escrito em 1 de Pedro, em 1 de João 7, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Purificado, tem nem a marca, aleluia. É o Senhor que faz isso. Então fala de Jesus, não entra nessa de discutir sobre religião, não, nós não temos religião para oferecer às pessoas, nós temos Jesus, é Ele que transforma, é Ele que restaura, é Ele que muda, é Ele que salva, é Ele que liberta. Agora é preciso também observar que o Senhor, que o amor eterno do Senhor, né, de que ele expressa que a sua igreja está predestinada a viver eternamente sua presença. Você observa que está no plural, não é a predestinação fatalista, que Deus diz assim, esse aqui é para salvação, esse aqui é para perdição, esse é para salvação, o outro para perdição. Não, irmãos, não é não. Aí chega a gente e diz assim, mas Deus não sabe quem vai ser salvo, não sabe. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é eterno, Ele é onipotente. Mas mesmo assim Ele não desiste. Sabe por quê? Porque ninguém vai chegar diante dele e dizer assim, Senhor, eu nunca ouvi falar de Cristo. Eu nunca ouvi falar de Cristo. Ninguém vai poder dizer isso, aleluia. E o que é isso, pastor? Isso é graça. Graça incomparável. É graça incomparável e imutável. Não muda. Então, irmãos, vejam só, nós podemos então afirmar que Deus predestinou a sua igreja a viver em santificação. Por que, pastor, falar tanto sobre santificação? Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Se realmente recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se realmente estamos dando lugar para que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida, nós estaremos permitindo e aceitando tudo aquilo que Ele tem para mudar. Irmãos, tem muita coisa para mudar. Ele vai trabalhar até o último suspiro de cada um de nós. Ele vai trabalhar na vida da gente, aleluia. Agora, em Cristo Jesus, a Bíblia nos diz que nós somos revestidos do novo homem, que segundo o próprio Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E essa verdadeira justiça e santidade provém de quem? De Deus. Aleluia, amém.
Aí vem a seguinte pergunta: por que então precisamos ser semelhantes a Cristo? Porque somos nascidos de Deus e fomos regenerados para viver em obediência ao Senhor, viver em submissão ao seu Santo Espírito. Aleluia, glória a Deus. E em Cristo Jesus, o que é que o Senhor nos faz? Tem uma versão lá, João, no capítulo 1, que diz assim, que o Senhor nos dá a prerrogativa de sermos feitos seus filhos, nascidos não da vontade do homem, não da vontade da igreja, não da vontade da denominação, não da vontade do governo, nada, mas da vontade de Deus. Aleluia, Ele nos faz seus filhos. Então em Cristo Jesus nós somos filhos do Senhor, e Ele quer que tenhamos uma vida, que a nossa vida seja semelhante à de Cristo, porque Ele nos tem verdadeiramente como seus filhos. Agora, igreja amada do Senhor, o nosso relacionamento com o nosso Deus é uma questão unicamente espiritual. O nosso relacionamento com Deus é uma questão espiritual. Meus irmãos, a única maneira da gente mortificar as obras da carne é permanecendo em Cristo e a sua palavra permanecendo ativa em nossa vida. Romanos 8, 12 a 14 está escrito: portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. É guiado pelo Espírito de Deus? Então tenha Jesus como Senhor e Salvador. É guiado pelo Espírito de Deus? Então vive em submissão. É guiado pelo Espírito de Deus? Então busca a santificação. Então, rapidinho, em primeiro lugar, nós fomos criados para sermos semelhantes a Cristo, porque nele somos feitos filhos de Deus. Em segundo lugar, nós podemos afirmar que fomos criados para sermos semelhantes a Cristo, porque somos um povo santo que tem autoridade espiritual. Aleluia! E essa autoridade espiritual não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. É Ele quem nos dá essa autoridade espiritual, para que possamos exercer essa autoridade no nome de Jesus. Aleluia, amém. Agora o Senhor está determinado a mudar as circunstâncias da vida de todos aqueles que o buscam. E essa mudança, ela será incomparavelmente melhor do que a vida anterior. Aqueles que têm autoridade espiritual não serão impedidos de viver procurando a semelhança de Cristo em suas vidas. E com a visão restaurada e procurando a semelhança de Cristo, não seremos roubados, enganados, nem defraudados por Satanás. Estou falando roubado por ele, que veio para roubar, matar e destruir. Entendeu? Estou falando isso, não seremos roubados por ele, não seremos defraudados, não seremos enganados por ele. Terceiro e último lugar, só três. Você foi criado para ser semelhante a Cristo, também com o propósito de exercer, em nome de Jesus, autoridade sobre o pecado, a morte e Satanás. Amém? É isso. Jesus ressuscitou no terceiro dia com as chaves da morte e do inferno. Ele venceu o pecado, em tudo foi tentado, mas em nada cedeu à tentação. Ele permaneceu fiel. E ele usou armas espirituais. Foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E ele ali, com a palavra. Jesus Cristo, o homem, 40 dias no deserto, mas fiel ao Senhor. Ele está nos ensinando, Ele está nos mostrando que verdadeiramente podemos ser fiéis a Ele. Podemos dizer não
à tentação, podemos dizer não a tudo aquilo que não está de acordo com a sua vontade. Então você não é verdadeiramente justo até que creia no poder absoluto do sangue de Jesus para te purificar de todo pecado. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, ainda que sejamos severamente tentados, o Senhor não permite que venha sobre nós tentação alguma, além daquela que podemos suportar. Aí você diz, cada pessoa é uma medida diferente. Eu imagino que sim, claro. Cada um de nós somos diferentes. Mas a justiça de Deus é igual para todos. Então nós sabemos que Jesus opera em nós. Nós sabemos que a presença do Espírito Santo faz a diferença. Olha, não se incomode de que alguém diga que você não está agindo como homem. Não, como homem do mundo, não. Eu tenho que agir como homem de Deus. Como homem de Belial, lá fora. Na minha vida, não. Deus é fiel. E também antes com a tentação, nos dará também o escape. Você pode conferir isso depois, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Amém? Eu encerro dizendo que o Espírito Santo nos ensina a crescer para que sejamos semelhantes a Cristo. E esse crescimento é espiritual. Esse crescimento, ele tem que ter por base, ele tem que ter como base a sua palavra. Amém? Nós servimos ao Senhor, mas a gente precisa estar acordado, a gente precisa estar vigiando e orando. O que é que o Senhor nos mostra? Que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ah, pastor, a minha carne é muito fraca. Eu digo, você não sabe disso? Todo mundo não sabe? Então, vamos mudar de vida. Se você sabe que por ali vai ter problema, se você sabe que o inimigo sabe qual é o nosso ponto fraco, então fecha as brechas, não dá espaço. Cuidado com a aparência do mal, igreja. Cuidado. Precisamos cuidar para que a nossa vida, ela seja vivida de uma maneira tal, como está lá escrito. Eu vivo dizendo isso para vocês, em Malaquias 3,18. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que essa seja uma realidade na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus, amém. Fiquemos todos de pé. Porque